uma vez com o nosso programa Bate-Papo com a Vivi. E hoje o assunto primeiro que eu estou trazendo é um assunto que faz parte da nossa identidade brasileira. É um assunto sobre a cultura negra. Eu acredito que nós, brasileiros, tenhamos consciência que mais de 3,5 milhões de negros foram trazidos como escravos para o Brasil durante o período colonial e foram obrigados a trabalhar nas plantações, na cultura do açúcar, na cultura do café e outros trabalhos, né? O negro, ele tem uma influência muito grande na cultura brasileira, ele contribuiu na música, na dança, na culinária, na literatura, na pintura, e como geralmente os colonizadores não deram voz a essas pessoas, tudo que eles fizeram, ou quase tudo que eles fizeram, não tem o devido valor. Hoje, a gente já percebe, do tempo que eu era bem jovenzinha, né? A gente já percebe que já existe uma conscientização maior, a gente já fala mais sobre essa marginalização do povo negro, pardo, mas ainda está muito longe da gente chegar a ter o respeito e o valor que todos nós merecemos e deveríamos ter. Mas eu não vou ficar aqui falando, não. Hoje eu tenho uma pessoa que é especialista na cultura afro-brasileira e esta convidada vai trazer à luz algumas coisas que nós desconhecemos e que são muito importantes para a valorização do povo negro. Eu vou falar os títulos dela, vou falar alguns porque ela tem muito. O nome dela é Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ela mora em São Carlos, que é interior de São Paulo. Ela é professora da educação básica em artes e música, licenciada em educação artística pelo Centro Universitário Claretiano, também é licenciada pelo mesmo Centro Universitário em música. Ela é mestre em estética e história da arte pela USP, especialista em arte, terapia e, entre outras graduações, tem uma linha de pesquisa, história da arte, arte afro-brasileira, africana e arte indígena. Então, é com muito prazer e com muito carinho que eu chamo esta minha convidada de hoje, Janete. Janete, seja bem-vinda ao Bate-Papo com a Vivi. Oi, boa noite, Vivi. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito legal a sua abertura, adorei. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o assunto, porque eu sou professora de educação básica, né? E o que nós tínhamos conversado sobre a Lei 10.639, que ela é de 2003, e também a Lei 11.645 de 2008, que regulamenta a Lei 10.639 sobre a importância da cultura afro-brasileira e africana no ensino, em todas as áreas de ensino básico, né, nas escolas. E aqui até então, até 2003, esse ensino não era obrigatório e muito pouco se falava da cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Embora a cultura negra ela está no Brasil desde quando o Brasil foi descoberto, né? Porque se pensarmos que quando os primeiros colonizadores, os europeus, portugueses, vieram para o Brasil, e eles já trouxeram as pessoas escravizadas para o Brasil, né, a população africana da diáspora,
Nesse período já houve a mistura, e também já houve a mistura dos indígenas, dos africanos. Então, a cultura afro-brasileira, africana e indígena, ela já começa lá também lá atrás, desde 1500. Mas falar sobre a cultura, falar sobre os conhecimentos e tudo que aquilo que o povo negro trouxe para o Brasil, a gente começa efetivamente na obrigatoriedade lá em 2003. E até hoje, 20 anos da lei 10.639, ainda em muitas escolas ainda não é implementado, né? Toda essa cultura que se tem falado. Então, esse tema é de uma importância muito grande para que a gente possa conversar agora. Eu concordo plenamente com você e acho lindo o trabalho que você faz. A gente precisa de obter esse respeito, mostrar cada vez mais toda essa cultura que o nosso povo trouxe, né? E é, eu gostaria de falar uma coisa para você, acho que você viu na mídia falando que uma mãe deu de presente para uma filha mulata, parda, né? Uma bonequinha negra. E a menininha começou a chorar, 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 chorar. Não quis aceitar a bonequinha negra. Isto é uma coisa muito séria, é reflexo da imagem que nunca foi valorizada do povo negro, né? Então a gente só vê Barbies, bonecas lindíssimas, corpo perfeito. Então está mais do que na hora, já passou da hora da gente trazer esse assunto à tona. E eu fiquei muito contente com essas duas leis que você me disse da obrigatoriedade, né, do ensino da história afro, porque a gente gosta de ter como modelo aquilo que a gente admira, aquilo que a gente gosta. E se a gente não tem essa imagem boa dessa etnia, só vai gerar casos desta forma, né? Mas eu gostaria que você me falasse. Eu sei que é um tema riquíssimo, um tema que dá para a gente dissertar de noite, noite e dia. Mas o que eu gostaria de focar, se você me permite, que eu sei que você, até lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, você me falou de alguns pintores, de alguns artistas negros, né, afrodescendentes, e que a gente não tem essa noção. Então, eu gostaria que você falasse deles, mas a primeira pergunta que eu gostaria de falar para você é que o que você tem abordado nas atividades de ensino relacionadas à arte após essa lei, já que você leciona arte, né? Muito legal, é muito boa a pergunta, adorei, porque isso é muito importante, porque os professores, quando chegam à sala de aula, principalmente os professores de artes, porque a obrigatoriedade vem em todas as disciplinas, mas principalmente nas disciplinas de artes, de história e de literatura. Porque a gente tem muitas coisas para ser abordados nisso aí, né? E na artes, a gente fala sobre o professor de artes, ele dá 4 linguagens, que seria a música, a dança, o teatro e as artes visuais. Então, muito assunto pode ser abordado, porque a gente tem muita contribuição da cultura. Porque quando nós falamos da Lei 10.639, a gente abrange a cultura não só negra, mas a cultura indígena também, faz parte dessa lei. Então, a gente tem muita coisa em arte, né, da cultura negra, né, africana e afro-brasileira, e também da cultura indígena. Eu gosto muito de citar um autor que eu gosto muito, que é o Zeca Ligeiro, que ele fala da força motriz, né? Porque, na verdade, a gente não é matriz africana, aquele carimbo que a gente vem de uma matriz, e aí a gente vai carimbando e distribuindo tudo isso em cima. Mas sim aquela força motriz que vem lá da África e junta com as nossas culturas, nossa historiografia aqui brasileira e modifica e vira uma cultura afro-brasileira, nossa cultura, que está no samba, que está no carnaval, que está na capoeira, que são artes afro-brasileira. Inclusive, você falou da bonequinha, e a boneca preta, a gente tem muito utilizado aqui a boneca a Biomi. Nos dias da consciência negra, a gente faz oficina, e aí a gente trabalha com essas bonequinhas,
E hoje em dia as crianças amam, amam. Quando elas veem essas bonequinhas nas feiras ou na escola, elas já falam logo: olha, mãe, a bonequinha Abayomi, né? E aí a gente explica, inclusive E essa essa bonequinha tem semana. até uma história, né, Jane? Você não quer falar um pouquinho da história da Baomi? A Bayomi, ela é uma bonequinha que foi criada pela Helena Martins. Eu esqueci um pouquinho o sobrenome dela agora, eu vou ter que dar uma olhada, tá, Vivi? Porque nós vamos fazer uma oficina na UFSCar agora e vamos falar um pouquinho sobre as bonequinhas Abayomis, que elas são brasileiras, elas não são africanas, e falar sobre toda a historiografia dessa Lena, que ela é uma professora ativista, que é até do Rio de Janeiro, e ela faz essa criação das bonequinhas sem costuras, né? Pensando nas mães. Mas essa é uma outra oficina que a gente vai fazer, que a gente pode abordar esse tema em outra ocasião, né? Perfeito. Já fica o convite para um próximo episódio. Vamos pensar aqui na música, na arte. Esse instrumento, não sei se dá para ver aí com você. É um Tá vendo instrumento que se chama perfeitamente. quequerê. É um instrumento de origem africana que a gente utiliza nas aulas, né? Ó, inclusive tem uma música baiana, né? Um axé, que se canta: lá vem ela, balançando o quequerê. Né? Então, são Legal. os xequerês, instrumentos africanos. E eu deixei aqui reservado também os instrumentos indígenas. Esse aqui é uma maraca. Maraca de origem indígena, que pode ser feita em escola a partir do papel machê. Olha que bacana. E aí faz o grafismo indígena. Mas E foi na classe de aula que foi feito esse. essa maraca eu comprei. E eu levo em sala de aula para a gente abordar como que podemos fazer, a partir do papel machê, uma maraca indígena e trabalhar com a musicalização das crianças. Legal. E outra coisa na arte que eu quero mostrar é esse apito africano, africano não, indígena, que é para chamar passarinho. Olha, e ele faz. Deu para ouvir? Deu perfeito. Foi Quando a ótimo. gente leva isso para a sala de aula, avisa as crianças que os passarinhos vêm. E aí a gente toca e eles ficam loucos, né? Querendo conhecer um pouquinho mais sobre as artes indígenas, né? Na arte africana também, eu quero mostrar um outro instrumento que eu gosto muito de mostrar ele em sala de aula. Esse instrumento você conhece? Não. Quando você mostra para as crianças, eles falam, é um reco-reco. Ah, Mas ele é uma macumba. E quando você mostra uma macumba na escola, dá um impacto muito grande. Porque você fala, nossa, macumba, né? Macumba é o nome de um instrumento que acabou sendo utilizado de forma pejorativa. E que a gente desconstrói mostrando um instrumento que se chama macumba. Né? Então, isso em termos da artes musicais, instrumentos musicais, né? E na dança a gente fala um pouquinho do carimbó, falamos do maracatu, do samba mesmo, né? Do choro brasileiro, pixinguinha, a gente vai lá atrás, Chiquinha Gonzaga, e tem outros tantos, né, que a gente pode falar na arte. E outra coisinha que eu deixei aqui para mostrar, que foi esse livro aqui, Zeca Ligeiro, e a gente tem aqui as artes, as influências da arte africana na arte europeia, né? Então, quando a gente fala que nossa cultura nunca foi falada, não sei se dá para você ver. dá. Dá. Você reconhece essa figura? Parece parece a perna gorda lá do Abapuru, não sei. Isso, parece a negra da Tarsila do Amaral. Olha a cultura, o desenho da Tarsila do Amaral. Aham. Só que essa imagem da negra aqui, ela é de 1800. A da Tarsila de Amaral é de 1923. Aham, quer Então, dizer, e influência, ela né? representa a Iemanjá. Então, Aham. nós falamos que os artistas
modernista brasileiro, ele muito tem a ver com a cultura africana, porque quando os europeus começam a trazer lá para a Europa a cultura africana, as máscaras, né? Eles começam a ter outro insight para fazer outras pinturas, outras Uma imagens, releitura, né? E uma faz de novo. releitura, só que não dá o devido crédito. Sim, Né? A sim. gente tem uma É figura esse de que é o problema, 1800 né? feita em 1923 sem o devido crédito que foi da África. Então, isso é muito importante que seja falado e que os alunos possam conseguir ver essas diferenças, as relações que a gente está fazendo, né? Que fantástico. Oh, tá fantástico. Estou aprendendo, olha, dos instrumentos que você me mostrou, eu conhecia de nome o berimbau, mas nem se é berimbau, né? Você não mostrou o Berimbau. berimbau, mas o berimbau também faz parte, é um que eu conheço. Todos que você me mostrou, eu não conhecia, mas é muito legal. Você quer que eu fale um pouquinho sobre Arthur Timóteo da Costa? Nós estamos quase com o tempo terminado, mas fala um pouquinho, rapidinho. Arthur Timóteo da Costa, eu deixei até o quadro aqui, uma Ai, que lindo. releitura que eu fiz. É um pintor negro, ele é da época do Brasil colônia, né, 1800, e naquela época os negros, eles aprendiam a pintura porque o Dom Pedro II mandava para as escolas de artes, mas para que eles fizessem os desenhos dos murais. Eles não eram reconhecidos como artistas, ele era reconhecido como uma pessoa braçal. Então, nas horas vagas, eles faziam as artes deles, né? Então, aqui está as artes, e muitas dessas artes estão ali no porão dos museus, agora várias delas resgatadas pelo Emanuel Araújo, no Museu Afro Brasil, né? O Emanuel Araújo, ele morreu no ano passado, dia 14 de setembro, mas ele foi curador do Museu Afro Brasil, ali no Ibirapuera, durante anos, e ele resgatou várias pinturas de vários artistas negros. Este livro do museu, né? Um catálogo do museu, e aqui eu tenho várias pinturas deles. O Arthur Timóteo da Interessante. Costa, né? Eu só Não, estou muito mostrando outra aqui. interessante. Arthur Timóteo da Costa é um artista que eu gosto muito e por isso fiz dois quadros de releituras dele que eu levo nas escolas também. Inclusive, nem vendo, porque é uma releitura mesmo para o ensino, né? E aí eu já falo do Museu Afro Brasil e já falo das pinturas deles também. Eu quero mostrar só uma outra imagem aqui dele. Essa outra aqui é do Estevão, que ele ganha o primeiro prêmio na época do Brasil Colônia, mas o prêmio não é dado a ele, por conta de ser negro. Então, Não é dado por quê? Por causa da cor dele? Isso porque, embora ele fosse um excelente pintor, ele, né, não tinha a cor certa, talvez para ganhar o prêmio. Então, são as várias histórias que estão no catálogo do museu e que a gente pode também estar falando e conversando isso em sala de aula e Com levando para certeza. Seus reconstruir todas alunos essas. serão, eles já estão lapidando a consciência e tendo uma consciência mais crítica e valorizando a diversidade, né? Janete, o papo está maravilhoso, mas o programa é pequenininho. Eu agradeço muito você ter aceito esse convite, foi muito enriquecedor a visão que você nos trouxe, essa pequena visão, mas que faz com que a gente busque mais e mais e vamos marcar um novo programa com um novo episódio, você participando. Eu gostaria de pedir suas considerações finais e também deixar as suas redes sociais. Quem quiser saber mais, quem quiser interagir com você, pode te procurar, por favor. Tá bom. Vi, eu agradeço muito o seu convite, adorei poder falar um pouquinho. É importante, né, conversar isso para que os outros professores e outras pessoas que também gostam desse assunto, né, venham procurar e conhecer um pouquinho mais. Quanto à rede social, eu tenho o YouTube, eu tenho um canal. Lá tem muitos vídeos que eu faço sobre aulas, né? E a pessoa pode entrar lá e conhecer bastante coisa lá também.
E agora eu estou fazendo umas pinturas como artista plástico pelo Instagram. E quem quiser me conhecer, seguir no Instagram é Janete Ferreira. Acho que está como corretora lá, né? E no YouTube é Janete Santos. Aí pode procurar lá ver. Também eu tenho sobre a história sobre a macumba. E o pessoal tem assistido bastante lá e gostado bastante dessa história para conhecer um pouquinho sobre a história dos instrumentos africanos e afro-brasileiros que temos, né? E posso falar em sala de aula também. Muito obrigada, agradeço muitíssimo e parabéns pelo seu programa, tá lindo, maravilhoso, adorei. Obrigada. Eu te agradeço, gratidão. Obrigada. Dicas de viagens com a Vivi. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um lugar que eu acabei de chegar, não tem nem uma semana. Eu vou falar de Bruxelas. Bruxelas é uma cidade europeia maravilhosa que tem assim diversos pontos turísticos. Mas isso, se fosse falar de todos, a gente levaria horas e horas. Então eu vou falar de 5 pontos turísticos que eu estive recentemente e que eu gostei muito. Então, o primeiro eu vou falar da Grand Place. A Grand Place, como o nome diz, é uma grande praça que tem um conjunto arquitetônico maravilhoso. Da época medieval, a arquitetura é gótica, clássica, barroca, e os prédios são cada um mais lindo que o outro. A gente tem também nessa grande praça a Maison du Roi, a mansão do rei, que fica nesse quadrilátero da praça, vocês vão ver num pequeno vídeo que eu fiz, e que também abriga um museu. Gente, a prefeitura é o prédio mais lindo, inclusive é tombado pelo patrimônio, né? Foi construído em 1402. Agora eu vou falar de outro ponto turístico. Vou falar de um café bistrô chamado Chill. Ele não fica muito próximo dos pontos turísticos, mas vale a pena ir se você gosta de comida de alta qualidade e vegana. Ele tem uma lojinha ao lado dele incrível, com produtos orgânicos e produtos fresquinhos para você levar para casa, tá? Fica a dica, Chill. Na minha foto, vocês vão ver o endereço, tudo direitinho, vale muito a pena ir nesse bistrô. A outra dica que eu vou dar é de um lugar chamado Wolf, Wolf mesmo. E o que é esse Wolf? É um mercado gastronômico com comidas de rua globais. Eu também fiz um pequeno vídeo e você vai ver que lá tem comida africana, comida asiática, comida italiana, comida espanhola, enfim, maravilhoso. Eu fiquei com comida italiana, porque a pizza deles nem na Itália eu comi tão gostosa. Bom, a minha quarta dica é o Carillon de Mondazar. É um relógio maravilhoso, grande, que a cada hora cheia ele tem um personagem, o nome dele é, deixa eu ver aqui, Jacques Marty, que ele bate no sino com um martelo. E os ponteiros do relógio são com figuras medievais. E essas figuras medievais contam a história e o folclore de Bruxelas.
É lindo, gente, é emocionante. Todo mundo fica assim aguardando da hora cheia e depois todo mundo se encantam com aquelas figurinhas. Vocês vão ver no vídeo. E a última dica de hoje, lá de Bruxelas, é para vocês não deixarem de ir no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, vocês sabem que no Parlamento é onde os parlamentares cuidam, né, das prioridades dos cidadãos europeus. E a visita é muito interessante, você vai ter uma noção de como funciona esse parlamento, e no final tem uma surpresa, você pode tirar uma foto e você destaca uma frase que você queira deixar lá e você fica exposta na galeria do Parlamento Europeu. Show! Eu acho que você vai gostar muito. Vocês vão ficar com os vídeos que eu fiz e vão se inteirar um pouquinho mais dessas dicas. Até a próxima! Um lugar incrível que você deve conhecer quando vier em Bruxelas, na Bélgica, esse Wolf. Você terá gastronomia de vários países, é só escolher. Tem para todos os gostos, tem desde asiático até italiano, América Latina. É muito concorrido, é imenso, mas é até difícil encontrar lugar para sentar de tanta gente. Eu acho que eu irei hoje de italiano, porque já me falaram que as pizzas aqui são maravilhosas. A comida Afro Sharing Food também é muito gostosa. Fica a dica. Eu na galeria do Parlamento Europeu. Oh, this is you.